Sabe, em qualquer negócio, a gente costuma olhar para os dados de performance como se fosse um guia, um GPS mesmo, que aponta o caminho para o sucesso. Mas, e se esse guia estiver de propósito nos levando para o lugar errado? Imagina só essa cena. A liderança comemorando resultados que, no papel, parecem excelentes, enquanto nos bastidores, a organização está caminhando direto para uma crise. Pois é, essa é a realidade perigosa que a gente vai desvendar agora. Então, o que significa mascarar indicadores? Olha, não estamos falando de um simples erro de cálculo, não. É a prática, muitas vezes intencional, de mexer nos dados, de omitir uma informação aqui, distorcer outra ali, tudo para apresentar uma versão melhorada da realidade, só para bater uma meta ou evitar uma notícia ruim no curto prazo. E essa prática nos leva direto ao primeiro grande perigo, a criação de uma perigosa ilusão de desempenho. É uma verdadeira miragem de sucesso. Pensa nisso como se fosse uma maquiagem para esconder um problema estrutural. Por fora está tudo lindo, as metas parecem ter sido batidas, mas por baixo dessa camada os problemas de verdade, gargalos, desperdícios, falhas, continuam ali, crescendo, sem ninguém ver e, o que é pior, sem ninguém resolver. É aquele atalho tentador que troca a saúde da empresa no futuro por uma aparência de sucesso agora. E qual é a consequência imediata de se basear nessa ilusão toda? A gestão começa a navegar completamente às cegas. É como tentar pilotar um avião com os instrumentos mentindo sobre a altitude e a direção. Uma hora a coisa vai dar muito errado. O ponto crucial é este. Quando os dados não são confiáveis, a capacidade de gerenciar vai por água abaixo. Como é que se planeja uma melhoria, prevê uma falha ou garante a eficiência se o mapa da operação está todo errado? As decisões deixam de ser baseadas em fatos e viram puro achismo. Mas o problema não para por aí não. Um indicador falso não é um evento isolado. Ele é a primeira peça de um dominó que inicia uma reação em cadeia com consequências desastrosas. E aqui a gente vê essa espiral descendente acontecendo. Tudo começa com um indicador falso. Isso leva a decisões estratégicas equivocadas que, por sua vez, geram custos e desperdício. Mas o golpe final é na cultura. A confiança dentro da organização é corroída, criando um ambiente pesado de insegurança e desconfiança. E essa imagem captura perfeitamente o custo humano disso tudo. De um lado, equipes estressadas, desmotivadas, correndo atrás de metas que são fictícias. Do outro, gestores frustrados, forçados a tomar decisões importantes no escuro, sem a visibilidade que precisam para acertar. Certo, o cenário é bem preocupante. Mas existe uma saída? Sim, existe. O antídoto é poderoso, mas exige coragem. Se chama transparência radical. Essa frase do material de origem é o ponto de virada. Integridade não é um bônus, é a base de tudo. Tratar os dados como um valor inegociável significa criar um ambiente onde a verdade, por mais difícil que ela seja, é sempre bem-vinda. E aqui está a grande mudança de mentalidade. Um número ruim não é um atestado de fracasso. Pelo contrário, ele é um diagnóstico. É uma informação valiosíssima que aponta exatamente onde a atenção e os recursos devem ser focados para gerar uma melhoria real. Essa mudança de mentalidade, na prática, cria uma divisão bem clara. De um lado, a performance que é real. Do outro, aquela performance que só existe no papel. Vamos comparar essas duas culturas. A diferença é gritante. Como a gente vê na comparação, na cultura de mascaramento, o foco é só proteger aparências, e o medo de errar paralisa todo mundo, gerando um ciclo vicioso de desconfiança. Já do outro lado, na cultura da transparência, o foco é na melhoria contínua. Os problemas são vistos como oportunidades de aprender, e a confiança se torna a base para encontrar soluções concretas. E os resultados dessa transparência são tangíveis, viu? Não se trata só de um ideal bonito, mas de um caminho para soluções que realmente funcionam. Equipes que trabalham juntas com um propósito claro e um crescimento que se sustenta. Resumindo, uma cultura de alta performance de verdade. E para fechar esta análise, fica a reflexão. Olhando para os números que guiam uma organização, eles são uma janela para a realidade, mostrando o bom e o ruim, ou são um muro construído só para proteger uma imagem? A resposta a essa pergunta define o futuro de qualquer empresa.